Mas nós vamos falar sobre a restituição da honra. E eu não sei o que vem à sua mente quando fala de ser restituído da honra. Geralmente você pensa em um momento em que foi envergonhado, não é isso? Eu posso estar enganado, cada pessoa tem a sua forma de pensar, mas quando se fala de honra, geralmente para mim e para a maioria das pessoas que eu converso e na Bíblia, está relacionado à vergonha, a um momento de vergonha, a um momento de humilhação, um momento em que tudo deu errado. E quando fala que vai ser restituído na honra, o que vem na minha mente primeiro é pais e filhos, é sobre família. É o Salmo 127, do versículo 3 ao 5. Porque o lugar em que mais somos atacados não é na área financeira, mas é na área familiar. O Novo Testamento termina dizendo que o coração do pai deve se converter ao coração do filho, e o coração do filho se converter ao coração do pai, para que quando o Senhor volte, não haja maldição sobre a terra, para que a terra não seja maldita. Por isso, a área que o diabo mais ataca, não é a área do louvor, não é a área financeira, mas é a área familiar. E eu acredito que a maioria das pessoas foram humilhadas, foram envergonhadas e precisam ser restituídas na área familiar. E eu gostaria que você comparasse dois pais. O primeiro, o pai rico. Imagine uma pessoa rica. Ele tem muito mais do que necessita. Ele tem uma boa vida, ele tem uma boa casa, um bom carro, ele tem conforto, ele tem os sonhos realizados, ele viaja quando ele quer. Imagine um pai muito rico. Conseguiu imaginar um pai muito rico? Que seja você daqui a alguns anos. Amém? Mas imagine um pai rico que perde os seus filhos. Nós podemos olhar e dizer: este homem é muito rico, este homem não tem falta de nada, este homem realizou todos os seus sonhos, olha a casa dele, olha o carro novo dele, o carro do ano, olha as roupas dele. Mas quando olhamos para os seus filhos e vemos os seus filhos perdidos, seja qual foi o motivo, drogas, prostituição, más companhias, não sei, ou filhos que não aproveitaram a oportunidade, mas imagine um pai muito rico, e quando nós olhamos para tudo isso, e olhamos para os seus filhos, e os seus filhos estão perdidos, a gente sente uma tristeza no coração, porque o que adianta conquistar o mundo, e perder a sua casa, perder a sua família? Agora imagine o contrário, um pai pobre, um pai que tem uma casinha simples. Sabe quando os filhos vão tirar a selfie, a parede está só ainda no reboco ainda, uma casa ainda que não foi totalmente concluída, que não foi totalmente acabada, uma pessoa simples, uma pessoa que tem uma casinha simples, que muitas vezes tem que pegar a condução e depender da condução coletiva. Imagine um pai pobre, um pai simples, com uma casinha simples, mas quando nós olhamos para os seus filhos, nós vemos que os seus filhos estão encaminhados na vida, estão bem casados, fizeram ou estão fazendo uma faculdade, possuem um bom emprego. Nós olhamos, e quando olhamos para aquela simplicidade, e até mesmo para aquela pobreza, mas quando nós olhamos para os seus filhos, nosso coração se enche de alegria. Por isso, quando se fala de ser restituído na honra, é essa ideia que eu quero que você tenha em mente. O que adianta ser um pai rico? O que adianta ser um pai, uma mãe, uma família rica, mas com os filhos perdidos? Eu acho que não tem preço no mundo que pague uma família abençoada. Da mesma forma, gostaria que você comparasse o pai rico e o pai pobre. Porque este pai tendo tudo o que ele tem, mas quando olhamos para os seus filhos, vem um sentimento ruim no coração, vem um vazio, vem aquela sensação de que, do que adiantou ter tanto dinheiro e perder a sua família? E a sensação contrária de um pai pobre, simples,
Mas quando olhamos para os seus filhos bem instruídos, bem encaminhados, nós dissemos o quanto sentimos e pensamos, e até dizemos o quanto este homem é um homem honrado. Por isso, quando se fala, quando se fala de restituição, e no caso, restituição da família, não tem muito a ver com dinheiro, mas tem a ver com família. Sabe, não vamos ler nenhum texto em especial, mas eu gostaria de trazer alguns princípios e que você tivesse em mente a família de José, o sonhador. José, de escravo a governador. José, e primeiro eu quero falar sobre a casa dos pais. Essa história está em Gênesis 37, do versículo 2 ao 4. Eu queria primeiro falar de uma casa, da casa de José, da casa do seu pai, de Jacó. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é sobre a falta de bom senso. A falta de bom senso. A casa deve ser um oásis no meio do deserto. A casa deve ser uma fortaleza em meio às guerras do dia a dia. A triste realidade é que esse pai criou o filho de forma errada, tratou-o de forma errada, e presenteou-o de forma errada, e o colocou numa posição errada. A falta de bom senso. A falta de bom senso é onde começam os erros. É onde a família começa a sofrer. Estamos falando de Jacó e do seu filho José, o sonhador. E nós sabemos que aquela casa era desestruturada. Os irmãos tinham ciúmes, tinham inveja, tinham ódio e planejaram até matar o irmão. Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, nós vemos um pai que é omisso, um pai que não tem bom senso, um pai que lhe falta o bom senso. No período de quase 2 décadas, quase 20 anos, pais e filhos se mantiveram em silêncio sobre esses sentimentos. Jacó, ele por falta de bom senso, ele cometeu muitos erros. Ele tratou José de forma errada, ele presenteou José de forma errada, e ele o posicionou de forma errada. E por causa disso, os sentimentos, eles começam a aflorar. Como nós vimos e conhecemos a história, os irmãos ficam chateados. Os irmãos percebem que o pai ama mais um do que o outro. E no caso, o pai ama mais José do que os outros irmãos. Isso traz uma tristeza ao coração dos filhos. Traz um sentimento de vazio, a falta de amor. E surge a competição, os ciúmes, a inveja, o ódio e planos malignos. Mas, ao mesmo tempo em que isso está no coração dos seus filhos, isso está acontecendo em sua casa, nós vemos um Jacó omisso, um Jacó que prefere se calar. Jacó manteve-se quieto, passivo, calado, mas o texto bíblico mostra que ele percebia a situação. Jacó sabia o que estava acontecendo. Seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Gênesis 37, 11. Jacó calou-se, mas é óbvio que sentia o problema e via o desprezo dos irmãos por José. Talvez seja por isso que Jacó ainda piora a situação. Muitas vezes, para consertar um erro, nós cometemos outros erros. Talvez os mimos, os presentes e a posição privilegiada de José fosse uma forma de compensar o desprezo dos irmãos. Ele escolheu corrigir um erro com outro erro. E é o que a maioria das casas acontece. Diga, falta bom senso. Falta bom senso para conseguir analisar e refletir e mudar a situação. Os pais sabem quando as coisas estão ruins. O pai sabe quando o filho começa a se envolver com más companhias. Os pais sabem quando o filho começa a usar drogas. Os pais sabem o que está acontecendo.
mas muitas vezes falta o bom senso. Eles acabam cometendo um erro, e para consertar aquele erro, cometem outros erros. E no caso de Jacó, ele vê que José é desprezado pelos irmãos. E para compensar isso, ele aumenta os erros, e ele começa a tratar José de forma diferente. Imagine você tem 2, 3 filhos, não sei quantos filhos você tem, ou quantos irmãos você tem, mas imagine você, pai. Você pega e dá um presente muito especial para um filho, e não dá nada para os outros. O ano passa, o seu primeiro filho faz aniversário, o seu segundo filho faz aniversário, mas o filho que você mais ama, você faz uma festa e dá um presente especial. E você começa a observar que os outros irmãos começam a desprezar aquele filho que você mais gosta. E como ele está sendo desprezado, você vai dar ainda mais atenção, e vai ainda dar mais presentes, e vai colocá-lo numa posição privilegiada. Diga bom senso. É o que faltou para Jacó e a sua família. Bom senso. Saber lidar com a situação. Saber tratar todos os filhos de forma igual e justa. Mas José tinha acesso à sua tenda, os outros filhos não. José recebeu um presente especial, os outros não. José foi colocado como supervisor, como chefe dos outros irmãos. Imagine os irmãos mais velhos, imagine o irmão primogênito, ter alguém sobre eles que é mais novo, que ao invés de pegar no pesado e cuidar das ovelhas do pai, simplesmente fica supervisionando e vendo o que está acontecendo. José não tinha um trabalho pesado, um trabalho braçal. Ele tinha um trabalho de supervisor. Imagine o pai pegar o filho caçula e dizer: você está acima do mais velho, você é mais importante do que o mais velho. Foi a falta de bom senso de Jacó que o fez cometer um erro e tentar consertar um erro com outros erros. Queria falar agora sobre a verdadeira maldição hereditária. Nós vemos, quando lemos a história dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó, nós vemos que Abraão mente em relação à sua esposa. E o filho de Abraão, Isaque, também mente em relação à sua esposa. Nós vemos que a mãe de Jacó, Rebeca, trapaceia. Ela engana o seu marido, para que o seu filho preferido, Jacó, recebesse a bênção maior, a bênção da primogenitura. Rebeca trapaceia, ela engana o seu esposo. E Jacó também trapaceia os seus filhos, colocando o filho mais novo e mais inexperiente para comandar a família. Mas não é porque os erros estão se repetindo em uma família que significa que é uma maldição hereditária. Ah, pastor, todo mundo da minha família morre de câncer. O meu avô morreu de câncer, o meu pai morreu de câncer e eu estou com câncer. Não é. Pode não ser uma maldição hereditária na área da saúde. Pode ser uma má alimentação. Pastor, todo mundo da minha família morre de acidente. Morre em uma encruzilhada. Será que não é um tranca-rua? Será que não é uma pombagira? Porque o meu avô morreu em um acidente de carro, atropelado em uma esquina. O meu pai bateu o carro em uma esquina. E eu viro e mexo. Eu acabo tendo um acidente de carro. Pode ser uma maldição hereditária. Ou pode não ser. Pode ser simplesmente descuido e falta de obediência às leis de trânsito. Pastor, os meus filhos, todos eles estão no segundo, terceiro casamento. Pastor, não é uma maldição hereditária, não precisa impor as mãos e expulsar os demônios. Não, às vezes você só precisa ensinar os seus filhos a se cuidarem, a se entregarem a um homem ou uma mulher de verdade, a terem bons casamentos. Por isso,
quando falamos sobre a verdadeira maldição hereditária, nós temos que saber que existem maldições hereditárias, que os espíritos malignos, eles agem de geração em geração. E a Bíblia diz nos 10 mandamentos, que quando não obedecemos os 10 mandamentos, em especial o mandamento de adorar somente a Deus, a maldade dos pais é visitada até a 3ª e 4ª geração. E por isso pode ter um espírito maligno agindo de geração em geração. Deixaram de adorar a Deus em espírito e em verdade, e entrou a idolatria, e por causa disso entra uma maldição hereditária. Mas nem tudo é maldição hereditária. Pode ser uma maldição hereditária, como também pode ser uma deseducação hereditária. Pode ser a falta de educação hereditária. Não é porque Abraão mentiu e que Isaac também mentiu que era uma maldição hereditária, mas era a falta de caráter, a falta de postura como homem, de proteger a sua esposa, de cuidar da sua esposa. Por isso, nem tudo é maldição hereditária, mas muita coisa é deseducação hereditária, é falta de ensino dos pais para com os filhos, é falta de instrução dos pais para com os filhos, é falta de amor, é falta de correção dos pais para com os filhos. Só para você ter uma ideia mais ou menos de número assim, quando se faz uma reunião aberta e vai se tratar de libertação, expulsar demônios, quebrar maldições hereditárias, eu vou te falar assim, olha aqui, no máximo, assim, ó, no máximo, não chega a 5% de acontecer manifestações de espíritos malignos e maldições hereditárias. Por isso, este não é o maior e a principal causa das famílias serem destruídas. Como eu disse, é um número muito pequeno. Vamos supor, de 1000 pessoas, não chega a 50 pessoas. Então é um número bem menor do que pensamos. A culpa não é toda do diabo, mas é muito mais da falta de educação e de instrução que devemos dar aos nossos filhos. Agora sim eu quero dizer sobre algo que o diabo destrói. Satanás destrói os diálogos. Pode ter certeza, se na sua casa não tem conversa, não tem diálogo, tem demônios. Aonde? Em uma casa em que o marido não conversa com a esposa, aonde não tem diálogo, tem demônios. Quando em uma casa os pais não falam com os filhos, não tem diálogo com os filhos, tem demônios. Os filhos que não conseguem conversar com os seus pais, não tem diálogo, mas tem demônios. Satanás, ele destrói o diálogo. Sem conversa, sentimentos ruins tendem a crescer. Na família de Jacó, cresceram os ciúmes, o ódio e a inveja. O bom hábito do diálogo pode salvar casamentos, filhos e famílias. O diálogo promove bem-estar físico, emocional e espiritual. É preciso conversar, não apenas orar. Diga comigo, é preciso conversar, não apenas orar. Quando você me procura, e procura eu e a pastora, antes nós vamos conversar. É preciso conversar, não apenas orar. Eu quero que você entenda algo muito importante. Quando os irmãos tramaram contra José e tentaram matá-lo, e ele acabou sendo vendido como escravo, e enganaram seu pai, pegaram suas vestes, sujaram de sangue de animal, de um sacrifício, e enganaram seu pai. A Bíblia diz que Jacó chorou e morreu junto com José, sabe? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós vivemos em um mundo imperfeito, e por mais que nós estamos na presença de Deus, e por mais que buscamos a Deus, a vida é um contrato de risco. O dia mau chega para todos. Nós temos altos e baixos.
podemos perder um filho, um casamento ser destruído, um caso de enfermidade e até mesmo de possessão. Mas quando a Bíblia relata que Jacó sabendo da morte do seu filho, ele chorou e morreu junto. Sabe, e eu tenho visto que isso é uma realidade em nosso meio. Quando um pai fica sabendo que um filho foi preso por causa de drogas, aquele pai chora. Aquele filho foi preso, está em uma cadeia. E o pai chora. E a mãe chora. E todo final de semana vão visitar aquele filho. Mas eu observo que esses pais, por falta de bom senso, acabam morrendo para os outros filhos. Não é esse meu filho que morreu, eu morri junto. É esse meu filho que foi preso, eu estou preso junto com ele. É comum as pessoas dizerem: quando meu filho foi preso, eu fiquei preso junto com ele. Mas isso não é uma realidade. Isso é a falta de bom senso. Porque você tem um marido para cuidar, você tem uma esposa para cuidar, você tem filhos para acompanhar. E muitas vezes aquele filho que está em liberdade está sofrendo muito mais do que aquele filho que está preso em uma cadeia. A falta de bom senso deve reinar em nossos lares. E eu quero falar algo importante agora, que é falar sobre temer a Deus. Outro descuido de Jacó foi a falta de temor a Deus. Pergunta: por quê, pastor? Porque em nenhum momento ele ora a Deus e ele fala com Deus sobre este problema. Antes de orar, nós temos que conversar. E Jacó, porque ele não tinha um bom senso, ele não conversou e nem orou. E por que ele não orou a Deus em relação a isso? Por falta de temor, por falta de respeito, por falta de honra a Deus, por falta de confiar e entregar nas mãos de Deus. Ele deveria dizer: Senhor, eu não sei nem como falar, eu não sei nem como abordar este assunto com os meus filhos, eu não sei nem como resolver este problema, Senhor. A falta de temor é um problema muito sério. Consequentemente, seus filhos seguiram essa mesma referência. Os irmãos tinham um problema com José, mas não o entregaram na mão de Deus. Por que Jacó não entregou nas mãos de Deus? Por que Jacó não foi orar? Falta de temor. E por que os filhos de Jacó não pegaram e colocaram isso nas mãos de Deus e oraram a Deus e clamaram e disseram: Senhor, não é certo o que está acontecendo na minha casa. O meu pai ama mais um irmão do que a mim. O Senhor é um Deus justo. Como é que o meu pai coloca o filho caçula para reinar sobre mim? Como é que o meu irmão ganha um presente especial e eu não ganho nada? Senhor, isso não é certo, isso não é justo. Senhor, ministra ao coração do meu pai, quebranta o coração dele, dê sabedoria para que ele possa governar a nossa casa. Mas nem Jacó tinha temor a Deus, e nem os seus filhos. Nós temos que conversar antes de orar. E quando tememos a Deus, quando nós o respeitamos e o honramos, e sabemos que Ele é poderoso para mudar qualquer situação, e que Ele nos ama, e que Ele é justo, e que Ele é fiel, nós oramos e colocamos nas mãos dEle. Sabe, eu vejo que a maioria das famílias, não sei se é o seu caso, mas já foi o meu muitas vezes, a falta de temor a Deus. Deus, cuida disso que está acontecendo na minha casa, cuida do meu pai, cuida de mim, Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor, eu não sei nem como falar, eu não sei nem como resolver este problema. Eu estou vendo o problema crescer, e eu não sei nem como resolver, e eu tento resolver e eu ainda pioro. Mas quando nós tememos a Deus, nós colocamos nas mãos de Deus: Deus, o meu casamento está ruim. Deus, o meu casamento eu coloco nas tuas mãos. Eu não sei como ser um homem forte, um homem sábio. Eu não sei como ser um homem de verdade. Eu não sei como ser uma mulher prudente.
uma mulher virtuosa. Coloque nas mãos de Deus, com temor. Cada vez mais devemos lutar pela unidade de nossas famílias. União verdadeira e duradoura se constrói. Diga comigo, união verdadeira e duradoura se constrói. Primeiro, diga com bom senso. Segundo, com diálogo. E terceiro, temor a Deus. Esses são os 3 fundamentos para você construir uma vida e uma família forte. O primeiro material que você tem que ter para construir uma família é bom senso, é diálogo e temor a Deus. Quantos estão entendendo? Deixa eu te deixar algo bem claro. Eu acho que você está percebendo. Nós estamos pegando uma família que é um mau exemplo, não é isso? Jacó não é lá um bom exemplo de pai. Esta não é lá uma família que é um exemplo e que nós podemos dizer, olha que família boa, olha que família que é um exemplo, um modelo para nós. Eu quero deixar bem claro, o mau exemplo pode ser tão útil quanto bom. Tem pessoas que dizem para mim, pastor, você não sabe, é que eu não tenho um exemplo de família. Você não conhece o meu pai. Meu pai me abandonou, meu pai fez isso, a minha mãe fez isso. Pastor, os meus irmãos, mas você pode usar este exemplo ruim que você tem. E este exemplo ruim, ele pode ser útil na sua vida. Porque eu vejo filhos que dizem para mim, pastor, o meu pai sempre foi um mau exemplo. O meu pai me abandonou quando eu era pequeno. São os mesmos que abandonam seus filhos, passado alguns anos. Então este mau exemplo que você teve, e este mau exemplo que nós estamos vendo, ele pode ser útil para você. Veja os erros que Jacó cometeu, e tenha bom senso, tenha diálogo, e tenha temor a Deus. Pegue esse exemplo de família que você tem, e use ele. E que este exemplo de família que você teve, ou que você tem, que seja útil para você. Porque eu às vezes vejo maldições hereditárias, mas eu vejo muito também falta de educação hereditária. Os erros que o meu pai cometeu comigo, eu cometo com os meus filhos. Isso é falta de bom senso. Isso não é maldição hereditária. Isso é falta de palavra, de verdade que liberta, e não de demônios. Tenha bom senso. Tenha diálogo na sua casa. Eu sei que as mulheres falam muito mais, falam pelos cotovelos. Eu tenho 3 em casa, você não sabe, você não tem ideia. Eu venho o caminho inteiro da igreja, de casa para a igreja, me concentrando na mensagem, e eu o tempo todo dizendo, gente, silêncio, cala a boca, chega, parou, já deu. Aí eu penso, eu vou ligar o rádio, porque aí elas vão parar. Aí não para. Mulher fala mesmo. E homem fala pouco. Você pergunta para o homem, como foi seu dia? Foi bom. Pergunta para uma mulher, você vai ter conversa para 2, 3 horas. Mas tem que ter um diálogo, precisa se entender as diferenças e ter um diálogo. O mau exemplo pode ser tão útil quanto o bom exemplo. Quando o pai é ausente, perder o filho de maneira trágica causou tanto sofrimento a esse homem, que o texto bíblico registra que ele chorou por José e morreu com ele. Isso significa que ele morreu para os outros filhos. Ele era um vivo muito louco, um vivo morto. Porque quando diz que ele morreu, significa que ele morreu para a família. E a situação ainda fica pior. Não tem coisa pior na casa do que um pai presente, mas ausente. Não existe coisa pior em uma casa do que uma mãe estar presente fisicamente, mas a sua alma e o seu espírito está muito longe. Presente, mas ausente. Vivos e presentes dentro da casa,
mas estão como se tivessem morrido, ausentes. Não há diálogo, não há temor. Por isso é muito importante que você entenda que você não pode viver de qualquer jeito. Sabe, vou falar um pouquinho da minha formação como cientista social, um pouco sobre história e antropologia, só para trazer um exemplo. Quando se estuda as tribos indígenas, o homem em uma tribo indígena, para ele cumprir a sua função de homem, que é trazer o pão de cada dia, para ele caçar e coletar frutos, em uma tribo indígena, o homem faz a sua função principal em 2 horas. O resto do dia, ele está junto com os filhos, ensinando, corrigindo e instruindo. Em 2 horas, em apenas 2 horas por dia, ele traz o de comer para os filhos e a família. Mas depois que tivemos a Revolução Industrial, os homens foram tirados das suas casas. E o homem não consegue passar meia hora com os seus filhos hoje. E no começo da Revolução Industrial, quando se começou a Revolução Industrial, as máquinas, o homem não trabalha mais em casa, mas ele vai para a fábrica. Ele não consegue passar mais do que 30 minutos com os seus filhos. Ele foi tirado da sua casa, ele foi tirado da sua família. E hoje, o que nós vemos, por último, que além do homem que foi tirado no começo dessa revolução, hoje, as mulheres também estão sendo tiradas da casa. É a ausência total do pai, é a ausência total da mãe. Os pais estão vivos, mas morreram com o trabalho. No ano de 1960, uma grande fábrica de brinquedos, ela planejou lançar alguns bonecos. E ela fez um protótipo, um pré-lançamento, uma pesquisa, e ela fez os bonecos de uma família e deu para as crianças brincarem. E eles começaram a observar que o boneco pai, as crianças só brincavam por 5 minutos. Criaram os bonecos família, iam lançar, e antes fizeram um teste, pegaram aqueles bonecos, o pai, a mãe e os filhos, e entregaram para as crianças brincar. E os cientistas, os pesquisadores observavam que as crianças pegavam todos os bonecos, ficavam felizes, começavam a brincar, o pai começava a brincar, as crianças começavam a brincar com o pai. Depois de 5 minutos, nenhuma delas mais brincava com o pai, só brincava com a mãe e os outros irmãos. E os cientistas, os pesquisadores, chegavam para as crianças e falavam assim: mas por que você não está brincando com o pai? Por que o pai não está junto com a família? É que o pai está trabalhando. E o pai estava lá do lado, sem fazer nada. A ausência física é terrível, mas a ausência da presença de verdade, de estar acompanhando, conversando, de estar ensinando, com bom senso, conversando e com temor, faz toda a diferença. Pastor, a gente tem que voltar a ser índio? Não dá. Não tem como. O que nós temos que aprender é a viver neste mundo doido, nesta Babilônia. E nós temos tecnologia a nosso favor, e por mais que a gente tenha pouco tempo real presente, nós temos que aproveitar e saber usar este pouco tempo presente e real. E também saber usar a tecnologia que está a nosso favor, para aumentar este relacionamento com os filhos. Perda da honra, filhos desobedientes. A maior desonra que um pai pode ter é ter filhos desobedientes. Efésios 6, do versículo 1 ao 3. O apóstolo está falando sobre obediência. Ele não coloca isso como uma opção. Se os filhos quiserem, obedeçam os pais. Não, ele coloca como um princípio de Deus. E é um mandamento de Deus. Nós não temos escolha, entre aspas. Você faz o que você quer da sua vida. Mas quando estamos dentro do contexto bíblico, e seguindo os passos de Cristo, e vivendo a sua palavra, não há uma opção. Nós temos que obedecer os pais. Agora,
o desafio do dia de hoje é ensinar obediência em tempos de rebeldia. Não tem um mês que a nossa geração sai às ruas em rebeldia e quebra tudo. Não há um dia nas escolas que não há atos de rebeldia contra os professores, os diretores. Não há um dia na nossa casa que os nossos filhos não tenham atitudes de rebeldia nas igrejas. Obedecer é um princípio, não é uma sugestão, mas o nosso desafio é o desafio de ensinar obediência em tempos de rebeldia. Você já se sentiu mal porque você foi um pai bom e foi um bom líder para os seus filhos, colocando limites, colocando rotina, dizendo, não pode chegar depois desse horário, tem que estar em casa até às 10 horas. Estou dando um exemplo. Hoje, os pais se sentem maus por serem pais. Os pais não conseguem ensinar e não conseguem colocar uma rotina e estabelecer princípios, porque eles se sentem mal. Porque nós estamos na geração da rebeldia. É um desafio ensinar os nossos filhos sobre obediência e é um desafio sermos pais de verdade. Que tem bom senso, que tem diálogo e tem temor a Deus. Pais que ensinam, que corrigem, é um desafio. Com certeza você já... Pai, todos os meus amigos vão chegar à meia-noite, só eu que tenho que chegar às 10 horas. Você se sente constrangido e forçado a deixar o seu filho até altas horas da noite. Mas você precisa vencer o senso comum. Você precisa vencer o que todos estão fazendo, se você ama o seu filho. Obedecer significa ouvir, prestar atenção, escutar intencionalmente. A ideia é ouçam com atenção e reverência. Prestem atenção nos seus pais. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou ministrando a palavra de Deus. E como pastor e filhos, e como pastor e ovelhas. Mas o que Deus exige disso? Obediência. E quando é que você mostra obediência? Quando você está ouvindo de verdade, ouvindo com atenção, com respeito e reverência. Atenção e reverência. Prestem atenção aos seus pais. Pode ser que eu esteja te dando uma má notícia agora, mas você pode estar em pecado se você desobedece os seus pais. Mesmo que um pai dê 1000 razões para receber um tratamento ruim, é grave tentar consertar um erro com outro erro. Jacó tentou consertar um erro com outro erro. E tem muitos filhos que tentam consertar os erros dos pais com outros erros. Falam alto com os pais, sem educação, sem respeito, sem dar ouvidos. Como filho, o meu pai fala muitas vezes a mesma coisa. E às vezes eu fico pensando, mas será que ele já não... Será que ele esqueceu que ele falou isso há 5 minutos? Será que ele já não esqueceu que ele já me falou 1000 vezes para tomar cuidado com isso? Mas todas as vezes que ele fala, eu ouço como se estivesse falando a primeira vez. Por isso, você está em pecado quando desobedece os seus pais. E não tente consertar um erro com outro erro. Ainda que o seu pai dê 1000 razões para você desobedecê-lo, não cometa um erro para consertar outro erro. Os pais não podem levar os filhos a pecarem. O único momento em que você tem permissão pela palavra dada por Deus para desobedecer os seus pais é quando os seus pais te ensinam e te levam a cometer pecados. Olha, se ligar aí, diga que eu não estou. Não, eu vou dizer que você está. Atende você e diz que você não está, porque se eu atender, eu vou dizer que você está. Os pais não podem induzir os filhos ao pecado. Vai lá, filho, comprar pão, mas se ele der o troco errado de novo, não fala nada não, tá? Fica com o troco. Você só tem permissão para desobedecer os líderes, os seus pais, quando eles estão te seduzindo e te conduzindo a cometer pecados. Fora isso, não há razão para desobedecer os pais.
O pai maduro e equilibrado também deve exercer a liderança com relação à esposa e desenvolver um espírito de cooperação com ela. Sabe, os pais devem trabalhar juntos. Imagine o pai sai de manhã e diz: filho, você não vai poder fazer isso hoje. Hoje você não vai poder ligar o videogame. No meio do dia, a esposa diz: filho, pode ligar o videogame. O pai maduro e equilibrado também deve exercer a liderança com relação à esposa e desenvolver um espírito de cooperação com ela. Os dois precisam trabalhar juntos para cuidar da família dos filhos. A disciplina aplicada com amor e de maneira firme e amorosa não traumatiza ninguém. Ah, o meu filho, ele vai sair, eu falei que ele tem que chegar às 10, mas todos os seus amigos vão poder chegar à meia-noite. A disciplina aplicada com amor e de maneira firme e amorosa não traumatiza ninguém. Ah, meu filho vai ficar traumatizado porque os amiguinhos dele vai chegar à meia-noite, só ele vai chegar às 10 horas. Disciplina, correção aplicada com amor e com firmeza não traumatiza ninguém. O seu filho não vai ficar traumatizado porque ele tem que entrar às 10 horas em casa. O que traumatiza é o pai indiferente aos filhos. Chega a hora que você quiser. Sabe quando você diz: filho, chega a hora que você quiser? Você está dizendo: filho, você não é importante para mim. Se você chegar às 10 ou meia-noite, ou se você não chegar, não tem problema. O que traumatiza não é uma liderança firme, uma liderança que com amor e firmeza corrige e disciplina os filhos. O que traumatiza é a indiferença dos pais. Ah, você vai sair, tanto faz, vai. É isso que traumatiza os filhos, a indiferença. Agora, falamos da obediência dos filhos, e eu quero terminar agora com a relação dos pais, porque é muito comum nós ouvirmos o quê? Sobre obediência. Os filhos devem obedecer os pais. Mas no texto de Efésios 6:4, do outro lado da moeda, do outro lado dos filhos obedecerem, tem o lado dos pais não irritarem. Diga: os filhos precisam obedecer. E os pais não podem irritar. Pais que irritam os filhos. Efésios 6:4. Portanto, se é dever dos filhos obedecer aos pais, é obrigação dos pais educar os filhos de forma correta. Tem pai que diz assim: pastor, eu não sei aonde eu errei. Se você não sabe, é bem provável que você esteja errado. Se você não sabe aonde você errou, é bem provável que você esteja errado e esteja muito errado. Porque quem tem bom senso sabe aonde errou. O que significa não irritá-los? Existe mesmo uma maneira equivocada de criar os filhos que pode levá-los a se irritar? É uma pergunta. Você já parou para pensar nisso? Será que da forma que eu estou educando os meus filhos não está irritando eles? Porque o meu filho tem que me obedecer, mas eu não posso irritar os meus filhos. Sabe qual é a primeira atitude e a primeira forma de educar os filhos que irrita os filhos? É quando os pais protegem excessivamente os filhos. O meu filho não pode chegar tarde. O meu filho não pode andar com essas pessoas. Eu vou levar, eu vou buscar. Eu faço tudo para o meu filho. É quando os pais protegem excessivamente os filhos. E aí você vê pais levando os filhos para se alistarem no exército. Você vê pais levando os filhos na faculdade. Não que não possa, mas você precisa saber que um grande erro e que vai irritar os seus filhos e que é um pecado é proteger excessivamente os seus filhos. Esse tipo de postura faz com que se sintam asfixiados, derrotados. Sabe por que o meu pai me protege tanto? Porque ele não confia em mim. Meu pai não confia em mim, ele me sufoca. E isso vai irritar o seu filho. É quando os pais protegem excessivamente seus filhos. A segunda forma de criar os filhos, que irrita os filhos: saiba que um pai também irrita o filho quando não o disciplina. Em Provérbios 13:24, Salomão traz um ensinamento
E sabe o que ele quer ensinar com este ensinamento? Que o pai que nunca disciplina seu filho e jamais corrige, está dizendo ao filho que não se importa com ele. Especialistas afirmam que filhos, quando sabem que podem fazer tudo sem limites, tendem a se sentirem inseguros e não amados. Quando você não corrige os seus filhos, você está irritando os seus filhos. Porque a Bíblia diz que quem ama, corrige. E se você ama, você ensina e você corrige. E se não há disciplina, não há amor. E os filhos se sentem inseguros e não amados. Crianças sem horários para chegar em casa, comer e dormir, sem limites para brincar e sem rotina definida, corre o risco de se tornarem adultos que abusam dos limites alheios. Você vê, as pessoas vão estacionar o carro e estacionam na parte de idosos, de deficientes. Por quê? Porque não foi colocado limites. O seu direito vem até aqui. E quando uma criança não foi disciplinada, e não foi ensinada, e não foi disciplinada com amor, ela acaba abusando dos direitos dos outros. E ela acha normal usar a vaga do idoso. Ela acha normal usar a vaga de um deficiente. Qual o problema de uma mulher grávida estar de pé no ônibus? Há outros caminhos que levam à irritação dos filhos. Terceiro, pais que costumam impor metas irreais aos filhos. Pais que cobram demais dos filhos. Os filhos precisam ser perfeitos, precisam atingir metas, precisa ser o melhor aluno da sala de aula. Quando os pais colocam metas irreais aos filhos, os filhos também se irritam. Quarto, pais que descarregam seus fracassos sobre os filhos. Pessoas frustradas, amarguradas, que não conquistam nada na vida, elas acabam colocando toda a frustração, todo o seu sentimento de fracasso sobre os filhos. Eles colocam esta carga, eles descarregam os seus fracassos sobre os filhos, e eles vão se sentir irritados. Pais que corrigem os filhos com severidade, que corrigem de forma brusca, tanto com a palavra, na frente de todo mundo, humilha os filhos, com violência, com as palavras, e com violência física, esses filhos vão se irritar. Os pais, quando levam os filhos à irritação e ao desânimo, pecam duas vezes. Os filhos só podem pecar uma vez, e pecam com desobediência. Agora os pais, quando provocam a ira dos filhos, e irritam os seus filhos, pecam duas vezes. Em primeiro lugar, por conduzir os filhos à rebeldia, o que de acordo com a Bíblia equivale ao pecado de feitiçaria. E em segundo lugar, por levar os filhos à desobediência. Sabe, muitos pais levam os seus filhos à desobediência, por falta de bom senso, de diálogo e de temor a Deus. É só nós analisarmos como Jacó tratou José, e o que aconteceu na sua casa, e vamos ver que muitos pais e mães se comportam como Jacó e acabam trazendo destruição para sua casa. Se você quer ser um homem de honra, não é o quanto que você tem de dinheiro, o seu trabalho e com o carro que você anda. Se você quer ser um homem, uma mulher honrada, o que vai refletir isso é o seu casamento e os seus filhos. Por isso, eu acredito que nós precisamos ser restituídos na família. Jacó cometeu erros. Nós cometemos erros. Eu cometi erros. Mas nós temos que aprender a consertar os erros e ter bom senso, ter diálogo e temer a Deus. Sabe, eu não acredito que uma pessoa que causou um divórcio, a destruição de uma família, não tenha que ir lá e pedir perdão. Eu não acredito que um pai que foi brusco, que foi violento, ou que simplesmente, entre aspas, abandonou seus filhos, não deva ir lá e pedir perdão. Isso é ter bom senso. Pedir perdão à esposa, pedir perdão ao esposo, pedir perdão aos filhos, pedir perdão aos pais da esposa.
Isso é ter bom senso. Não é fingir que nada aconteceu, mas é conversar e orar. Diga: para que eu seja restituído da honra, eu preciso dialogar e orar. Diga: eu preciso ter bom senso, dialogar e temer a Deus. Diga: eu preciso consertar as coisas. Eu não posso, diga: eu não posso tentar consertar um erro com outro erro. Os filhos precisam obedecer, e só estão livres deste mandamento quando os pais os obrigam, os manda cometer pecados, delitos. E os pais precisam entender que os filhos precisam obedecer, e é um desafio ensinar os seus filhos em um tempo de rebeldia. E os pais precisam entender que há uma forma de criar os filhos que os irrita e os leva a cometerem pecados de feitiçaria e rebeldia, desobediência. Temos que olhar e ter bom senso para ver se estamos vivos ou mortos, se estamos cuidando da nossa família ou estamos calados. Quero terminar e gostaria que você ficasse de pé. Chegar em casa e saber que ali é um lar, e que ele não possui apenas uma cama para dormir e uma mesa para comer, é fundamental. Mas ainda quando o filho sente que tem pais que moram ali, e que sem dúvida irá protegê-los e amá-los, ser incentivado e reconhecido em suas boas atitudes faz parte do pacote da boa educação, em conjunto com a disciplina e a orientação a respeitar a Deus. Sabe, falamos de maldição hereditária, mas existe uma bênção hereditária. Diga comigo: mais importante do que a maldição hereditária é a bênção hereditária. Sabe qual é a bênção hereditária que podemos deixar para os nossos filhos? Sabe qual é a maior bênção que podemos deixar de herança para os nossos filhos? É a armadura de Deus. Efésios 6, 13 e 14. Ensinar os nossos filhos a crescerem e serem maduros. Ensinar os nossos filhos a usarem as armas de Deus e não as armas da carne. Lutar contra principados e potestades e não contra carne e sangue. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é o temor a Deus, é a armadura de Deus, é a palavra de Deus. Vou te falar uma coisa que me deixa muito triste. É ver pais que deveriam trazer os seus filhos à igreja, mas não trazem. Onde está seu filho? Está em casa sozinho. Quantos anos tem? 6, 7, 9, 12. Será que você está deixando a maior bênção para os seus filhos? Porque você dá festa, você compra presentes, você muitas vezes coloca os filhos acima do homem e acima da mulher. Colocamos nossos filhos em posições que eles não devem estar. O que tem de mulher que diz: para mim o mais importante é o meu filho, não meu esposo. Você coloca o seu filho na posição errada, como Jacó, e não está percebendo, não tem bom senso. O que mais me entristece é ver pais e mães que não estão deixando o melhor presente e a herança de Deus, que não estão deixando a maior bênção que tem para os seus filhos, que é a palavra de Deus, que é a armadura de Deus. Os filhos não crescem, não amadurecem, não se tornam homens, não se tornam mulheres, não avançam, não conquistam, estão desprotegidos, não conquistam e não vencem. E quando o inimigo vem, acabam sofrendo.
Será que você está deixando o mais importante para os seus filhos? Os erros de Jacó. Os erros de Jacó são úteis para nós. A triste realidade é que esse pai criou o filho de forma errada. Criou o filho de forma errada. Tratou-o de forma errada. Presenteou-o de forma errada. Hoje tem pais que dizem: eu não tinha nada na minha infância, não tinha uma boneca, mas hoje os meus filhos têm tudo. Presenteou-o de forma errada e o colocou numa posição errada. Quantos filhos tomaram a posição da esposa na cama? Quantos filhos tomaram a posição do esposo na honra? Eu acredito que nós precisamos muito de restituição na família. E só assim poderemos dizer que fomos restituídos na honra. Seja você rico, milionário, bilionário, ou seja você na sua casinha, tirando uma selfie, com a parede sem reboco ainda toda. Diga: eu preciso ser restituído na honra.